Olá, fofuchos! Vocês sabem que é difícil para mim parar. Então, eu sabia que eu ia parar a Espiritualidade na Prática, os Mistérios da Alma, que foi um projeto incrível, que vocês me ajudaram muito, mas eu sabia que eu ia ficar um tempo pensando a minha vida, eu tenho algumas coisas pessoais para resolver e que eu ia ficar um pouco distante de vocês, mas eu não fico distante da espiritualidade, desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento da minha consciência, eu nunca fico longe disso. Então, uma das coisas que eu queria te dizer é que esses dias eu comecei a dar mais energia para mim. Eu comecei a me dedicar para a minha própria energia. E num domingo, eu não sei se você sente isso, num domingo eu estava meio desanimado, meio angustiado. E eu falei, caramba, sacola, por que eu estou me sentindo assim? Eu vou fazer uma meditação. E não deu outra. Fiz a meditação, os primeiros minutos da meditação, aquela briga, às vezes, para o seu ser racional dar uma acalmada, mas quando eu consegui entrar numa segunda estágio, minha mente flutuou, eu fiquei leve, eu fiz a primeira parte da meditação e eu apliquei uma intenção que eu pudesse receber alguma informação, alguma coisa que eu pudesse usar. Você sabe que eu adoro produzir conteúdo, um artigo, alguma coisa. E aí o que aconteceu é que eu começo a receber uma orientação. Para quem não sabe, uma intuição. Eu não sei de que fonte é essa e não quero debater isso aqui, mas eu recebo uma intuição sobre as duas camadas da mente. A camada ativa e a camada passiva. E essa intuição me deixou malucão. Eu falei, nossa, isso faz sentido. E essa intuição falava que a camada ativa a gente usa quando a gente está falando, quando a gente está agindo, quando a gente está fazendo, quando a gente está em movimento. E que a camada passiva é a camada da realização. É a camada de despertar benefício. É a camada de despertar cura. É a camada de despertar sensação de autorrealização, curar depressão, curar coisas ruins e, acima de tudo, conseguir fazer a lei da atração funcionar para você. Mas que essa camada, chamada camada passiva, ela é uma camada de passividade que é permissibilidade ou permissividade, ou permitir, eu nem sei como é que fala isso direito, mas não importa, é a camada de você aceitar. Vem uma informação, você aceita. Alguém matou alguém, você não julga. Ou outra pessoa está fazendo uma coisa que, em tese, você acharia errado, dessa vez você não acha. Você entende, você compreende, você até pode fazer diferente, mas você não julga. E para você ter essa percepção, ou você é o mestre espiritual, ou você alcança a segunda camada da mente. Eu cheguei à conclusão que é mais fácil para nós alcançar a segunda camada da mente. E eu comecei a escrever e gravar e preparar teorias sobre isso. Porque embora existem muitas e muitas informações sobre isso, é legal você saber se essa intuição que você recebeu, essa canalização espiritual que você recebeu é uma viagem ou não é. E eu não sou espírita, não sou de uma ou de outra religião, mas eu estudo elas. E o espiritismo fala da fé raciocinada, gente. E aí eu falei, caramba, eu preciso raciocinar acerca dessas duas camadas da mente, como é que funciona isso, se existe, existe. E aí eu lembrei que eu acredito em duas regras de ouro para a minha vida, e eu vivo isso intensamente. Eu acredito em sintonia elevada, que é você fazer o possível para você estar na vibe correta, e acredito em algo que eu acho que você também acredita, em mentores. Então eu faço de tudo para conectar a minha vida com pessoas que possam me elevar naquilo. Então eu tenho especialistas em várias áreas que são meus amigos, ou que eu me aproximo deles, ou que eu faço curso com eles, ou que eu estou na cola deles para aprender, para que eles possam me ajudar em suas áreas, que eles são experts, que eles são mestres naquele assunto. E como o assunto era a camada da mente, era a meditação, o que eu decidi fazer é uma ligação para minha amiga Amanda Dreyer, que está conosco aqui. Então, o que eu decidi, eu estou fazendo uma ligação para a Amanda. Eu combinei com ela, Amanda, vou te ligar, posso gravar a ligação? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou perguntar sobre essas teorias para a pessoa que eu conheço que mais entende desse assunto de meditação, tá bom? Então, você vai ver essa ligação que eu acabei de fazer, ela está aqui já me esperando, e eu decidi aproveitar, já que eu ia conversar com uma pessoa tão fértil de informação, por que não, já que eu estou uns dias fora do YouTube, gravar essa informação e mostrar para todo mundo. Oi, Amanda, obrigado, tá? Oi, Bruno. Nossa, coisa boa estar aqui contigo. Que legal, Amanda. Pô, obrigado. Só você mesmo para me receber essa hora, assim, tudo, né? Mas você é Que espiritualista. surpresa, né? Você é espiritualista focado em desenvolvimento pessoal. Você sabe que essas coisas não tem, como é que eu posso dizer? Não tem, a gente não escolhe hora, o coração que escolhe. Amanda, tem muitas pessoas que ainda não te conhecem. Você pode se apresentar, por favor? Dizer quem é você? Com certeza. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Amanda, do Feliz com Você e do Meditar Transforma. E a minha missão é mostrar que quando a gente acalma a nossa mente, quando a gente equilibra as nossas emoções, nós temos o poder de ativar dentro de nós o que eu chamo de ciência da serenidade. E é quando a gente ativa essa serenidade dentro de nós que nós conseguimos enxergar a vida de uma forma diferente.
olhar para o mundo de uma outra forma, porque nós não podemos mudar cada coisa que acontece na nossa vida, mas a gente pode mudar a forma como a gente experimenta, como a gente vivencia as coisas que nos acontecem. E eu acredito muito nisso, e eu acredito que com poucos minutos do nosso tempo, quando nós temos um método, quando nós temos a orientação, é possível de a gente acalmar a nossa mente, de a gente voltar para o nosso centro, para a nossa força, para o nosso poder e fazer essa ativação da ciência da serenidade através da meditação, através da respiração, essas formas que nós temos de nos conectar. E eu acredito que é isso que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós, e eu acredito sim que isso que vai fazer a diferença no mundo. Nossa, gente, quem não sabe, a Amanda é autora do livro Meditar Transforma. Ela também é uma pessoa que me inspirou. Se você já viu fazendo os 365 vídeos, antes de mim, a pessoa que eu conheço que fez vídeos todos os dias por um ano foi a Amanda, quando ela lançou o Feliz com Você, o site dela. E ela é especialista em meditação. E nós somos amigos, gente. Eu tô ligando para a Amanda porque eu tô abusando da nossa amizade aqui. Nós somos amigos, essa aqui é a verdade. O Nico que tá aí em algum lugar também é nosso amigo. Eu já fui vizinho do Nico e da Amanda. E eu sempre gostei de meditar, mas eu fazia de tudo para fugir dessa palavra. Então foi a Amanda que me ensinou, não, Bruno, meditação, quem não medita não pertence ao mundo real. E aí começou muita coisa. Bom, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo. Agora, Amanda, vamos lá. Eu queria saber de você o seguinte. Eu tive, então, uma intuição no final da minha meditação. Como você sabe, eu pratico meditação todos os dias. Eu não sou a pessoa que medita 15 minutos. Para mim, 8 minutos é muito suficiente, mesmo. Talvez o dia que eu meditar mais frequentemente 15, 20, eu tenha mais resultados. Mas eu fico tão feliz com 8 minutos, é sério. E eu sei que você também ensina no seu material, no seu livro, enfim, que 8 minutos é mais do que suficiente, principalmente para quem está começando. Mas eu estava no domingo, sabe? Domingo que a gente fica entediado. Eu não estava muito feliz, não, Amanda. As pessoas acham que a gente faz o trabalho que a gente faz, a gente está sempre feliz. Não, eu estava meio peidopático. Sabe o que é peidopático, né? Quando a pessoa está com um peido encravado. A cara da gente fica uma cara de cu tão forte, uma cara de bunda tão forte que o peido olha para cima, ele não sabe para que lado que ele vai. Ele olha para cima e ele vê cara de cu. Ele olha para baixo e ele vê o próprio. E ele fica em dúvida. E daí dá peidopatia crônica. E eu estava num dia de peidopatia mesmo. A Aline não estava aí, eu não estava bem, não estava... Tava nublado, eu queria ter saído uma andada. Sabe aquele dia, você não tá... O que eu tô fazendo? Fiquei horas no sofá assistindo o filme, não é normal. Eu falei, chega, saí do sofá, fui para minha salinha de meditação, me sentei na minha poltrona, arrumei a postura, fiz a meditação. E quando eu faço a meditação, me vem um bloco de informação. E esse bloco de informação me deixa literalmente excitado. Meu Deus, faz sentido esse negócio de 2 camadas da mente? E essa 2 camadas não é necessariamente o inconsciente e o consciente, porque eu estou entendendo que você pode ser a camada passiva, mesmo estando ativo, mas não é para qualquer um, é para mestre. Que história é essa? Então, quando eu permito, eu recebo, quando eu julgo, eu não recebo. E eu fiquei maluco. Aí, o que eu fui fazer, Amanda? Eu nem entendi o que estava passando na minha cabeça. Eu já fui fazer uma live, daí a internet quebrou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Antes de eu terminar essa live, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr esse material, eu vou colocar esse material para Amanda analisar. Você é a pessoa que eu conheço que mais entende de meditação e entende desse preparo da mente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como que a gente pode lapidar, Amanda? Porque, poxa, eu quero levar adiante essa informação. Talvez produzir um vídeo melhor, talvez ajudar mais nos cursos, talvez em palestra, ou talvez para o meu próprio uso eu possa compartilhar com mais pessoas. Nossa, Bruno, eu fico muito feliz de estar aqui conversando contigo sobre esse assunto. Primeiro, porque é algo que a gente ama falar sobre esse desenvolvimento. Então, é sempre bom falar do que a gente acredita, do que é a nossa paixão. E porque faz todo sentido isso que tu tá falando. Quando você falou, nossa, perfeito esse teu bloco de informação, perfeita essa tua intuição, esse teu insight que tu tem. Então, acho que é importante, eu sei que vai ter algumas pessoas aqui que já meditam, alguns que já tentaram meditar e não conseguiram levar isso até o fim como um hábito, alguns que nunca tentaram. Então, primeiro, é importante deixar bem claro que, sim, a meditação desenvolve a intuição, esse nosso sexto sentido, que é algo natural que todos nós temos. Por que isso acontece? Porque quando nós começamos a meditar, que nós
fechamos os olhos, acalmamos a respiração, esse processo de interiorização acontece quando você vai seguindo esse seu próprio passo a passo, né? Pode ser tanto uma prática guiada para quem está começando, como pode ser numa prática já autodidata para quem já sabe como fazer. Quando você começa esse processo, primeira coisa que acontece, você diminui a sua frequência respiratória, a respiração diminui, os batimentos cardíacos começam a diminuir e com isso você começa a ter uma alteração no padrão de onda cerebral. E quando você começa a alterar o padrão de onda cerebral, acontece que você fica aberto a essas inspirações. Então, muitas vezes você está com um problema difícil, você não acha uma resposta, você, né, e você fica ali pensando, e você está com a primeira camada da mente ativa, como o Bruno falou. É isso que ele falou. E aí, quando você medita, que você relaxa, que essas ondas cerebrais começam a ficar mais estáveis, mais regulares, mais equilibradas, você entra num estado mais passivo, mais aberto, mais entregue, e você consegue ter essas inspirações, essas respostas, você consegue sair do julgamento, do medo, da crítica, do piloto automático, da amnésia causal. Você começa a mudar internamente. Então, Bruno, eu acredito que esse bloco de informação que você acessou faz todo sentido e é muito legal você trazer isso para o pessoal aqui do YouTube, porque faz todo sentido. E eu acredito que isso, quando a gente consegue deixar essa segunda camada da nossa mente, quando a gente consegue permitir que utilizar essa segunda camada da nossa mente, é que a nossa vida começa a se transformar de verdade. Porque tudo depende, né, do nosso filtro interno, do nosso a realidade, ela é subjetiva. Eu falo isso lá na jornada do Meditar Transforma. A realidade, ela é subjetiva, então depende do seu filtro interno. Uma pessoa pode olhar para um fato e acreditar que, vamos dizer assim, uma pessoa abre a janela e olha para fora e vê aquele sol, o céu sem nenhuma nuvem, um calorão. Ela fala, nossa, que saco, mais um dia de calorão, um inferno. Outra pessoa olha para o mesmo céu e vai dizer, nossa, que dia lindo, que dia iluminado, por causa dessa questão do filtro interno. Eu acredito que essa questão de enxergar da realidade subjetiva, ela está totalmente associada com essas camadas da mente que o Bruno veio acessando a essa informação. Eu acredito que isso complementa. Quando você permite utilizar essa sua segunda camada da mente, é que você sai desse julgamento de criar rótulos de bom e de mal e começa a sair um pouco dessa nossa ligação com o ego e permite que a sua consciência, que a sua alma, a sua essência, não importa o nome como você chama, comece a estar ativa, esteja mais presente. Nossa, Amanda, e assim, o que acontece? Quando eu falo meditação aqui, aí acontece o seguinte, ó, quando eu paro e falo, Bruno, o que é lindo para mim não é necessariamente lindo para você, Amanda, e nem para quem está nos vendo. Mas quando eu falo meditação, eu olho para trás e digo assim, Amanda, quando eu meditei pela primeira vez no apartamento que eu morava, no primeiro apartamento que eu fui morar sozinho em Porto Alegre, eu morava com meu amigo Cassiano, eu me ajoelhei no chão. Aí você vai falar, não, mas é a oração. É verdade, é a oração. Só que eu me ajoelhei no chão e chorava, pedindo para Deus interferir. Depois que eu chorei, me deu um estado de paz, né? Me deu um estado de paz e tranquilidade, e sentado em cima das minhas pernas com uma almofada embaixo, o que aconteceu? Eu relaxei profundamente. E fiquei rezando, e depois eu parei de rezar. E quando eu percebi, Amanda, eu fiquei acho que uns 4 minutos com nada na mente. E depois desses 4 minutos com nada na mente, o que aconteceu? Eu tive uma intuição poderosíssima sobre algo que eu deveria começar a fazer. Aí o que eu fazia, Amanda? Nessa época eu chegava do meu trabalho, passava num postinho de gasolina, comprava uma cerveja nortenha de 1 litro e ia para minha casa. E eu e o meu amigo Cassiano tomava, porque ou ele levava, ou eu levava, e a gente tomava cerveja quase todo dia, como muitas pessoas fazem. Eu não estou julgando quem faz, tá, Amanda? E por que a gente fazia isso? Porque tudo que a gente queria, talvez eu, talvez ele, era ter aquele estado de paz e relaxamento.
Só que daí eu comecei a fazer isso um dia, 2 dias, e depois eu ficava mal depois de tomar 2, 3 copos de cerveja. Não bebia muito, mas era todo dia e bebia. E eu ficava mal. E aí eu falei, putz, faz tempo que eu não fico bem. E o único jeito que eu tenho de ficar bem... Pô, aquele dia que eu chorei, que eu estava triste, que eu pedi ajuda, pedi uma direção. Depois aconteceu aquilo, eu fiquei tão bem. Daí o que aconteceu? Aquele lugar que eu me ajoelhei, na minha cabeça virou simbólico. Eu pus uma pequena escrivaninha, porque na época eu não tinha móveis, só tinha um colchão. Peguei uma pequena escrivaninha que a gente tinha, pus lá e fiz um altarzinho e acendi incenso. E todos os dias eu chegava do trabalho, comprava incenso de um tiozinho de uns 70 anos, que vendia no trânsito, porque era muito trânsito que eu pegava para voltar para casa. E naquele lugar que eu me ajoelhei, que eu tive insights, eu fazia uma oração, me ajoelhava do mesmo jeito e tentava achar aquele mesmo estado mental que eu tinha conseguido. E eu fiz isso por muitas vezes. E de vez em quando, Amanda, alguma coisa acontecia que eu sentia leveza. Outra coisa começou a acontecer. Eu chegava da balada, essa época eu solteiro, saía muito, fazia muita festa, ou chegava do trabalho, ou antes de sair do trabalho, eu passava naquele lugar e fazia alguma prática. 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos. E o que começou a acontecer? Naquele espaço de criar aquele hábito, de dar uma paradinha, eu comecei a ter... Eu entrava, eu tinha um insight. Eu saía, eu tinha um insight. Eu entrava com uma preocupação, saía mais leve. Eu entrava com uma ansiedade, saía mais calmo, mais assertivo. E aí o tempo foi passando, eu me lembro que, de uma forma rude, Amanda, não tinha nenhuma noção. Eu me lembro que as melhores coisas que eu tive daquele ano vieram daquele momento meu. O tempo passou. Eu me mudei daquele apartamento e eu tive a intuição que eu tinha que morar sozinho. Eu fui morar sozinho. Quando eu fui morar sozinho, comecei a estudar energia. Aí sim eu comecei a meditar, mas de um jeito que eu não sabia, não tinha Amanda do meu lado na época. E hoje, Amanda, para resumir a história para não ficar chato, hoje, quase que tudo que eu vejo que foi game changer. O que é game changer, gente? É aquela informação, aquela certeza que muda tudo. Ah, vou mudar de emprego. Ah, eu vou ler esse livro até o final, vou aplicar ele. Ah, eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Ah, eu vou cortar a amizade com aquela pessoa. Tudo isso começou a vir para mim, Amanda. Pergunta onde? Na meditação. E eu não tinha as informações. Então, essa camada da mente, hoje, quando eu entendo segunda camada da mente, a camada da permissão, eu entendo. Porque como eu sou um cara controlador, extremamente de julgar, não sei se você é, quando eu digo você, não estou falando nem de ti, Amanda, eu estou falando de todo mundo aqui. Né, de todo. Mas eu me sinto muito julgador, muito controlador. Quando eu parei de julgar, eu comecei a receber informação, porque o tempo inteiro, quando você está em contato com a primeira camada da mente, o que acontece? Você não deixa a informação neutra chegar a você. Você é o seu Deus, você decide o seu mundo, mas você não enxerga um palmo, um monte de oportunidade, 15 vezes, 1000 vezes melhor do que aquela que você já acha que é boa para você. E aí, o que era para mim? Depois de um tempo eu descobri que o que eu fazia era uma forma de meditação. Aí, Amanda, o que eu fiz? Eu bloqueei 100%. Por que eu disse? Meditação é para gente zen, meditação é para monge budista. Ih, minha cabeça agitada de que não vem que negócio de meditação. Mas o que eu sei fazer é rezar. Não. Então o que eu queria é saber de você uma esperança para quem está do outro lado. Porque assim, ó, eu acho que quem não medita não pertence ao mundo real. É fato, gente. Você não sabe quem é você enquanto você não aprendeu a meditar. Você não sabe o que você pode enquanto você não aprendeu a meditar. As pessoas mandam na sua vida, o mundo manda na sua vida porque você não sabe quem você é. Mas dá uma força para quem está querendo começar e acha que é o fim do mundo meditar. Hoje eu sei que não é, mas falar de mim é uma coisa, falar de quem é especialista nisso. Quem está morrendo de medo de meditação, o que pode fazer, Amanda? Ah, meu Deus do céu, essa é boa. E é o que eu mais amo fazer, é ajudar as pessoas a descobrirem que meditação é para elas que... Sim, se você é agitado, não consegue parar quieto, sim, meditação é para você. Se você acredita que você não consegue sentar no chão naquela postura difícil, sim, meditação é para você. Se quando você fecha os seus olhos, a sua mente não para, parece um macaco doido saltando de galho em galho, sim, meditação é para você. Só que o que na maioria das vezes nós não temos é um método, é um passo a passo, é um acompanhamento, assim como aconteceu com o Bruno, ele foi fazendo meio intuitivo, e quando percebeu que era meditação até se assustou, porque se criou um estigma a respeito da meditação, né? Algo assim, vamos dizer, uma imagem a respeito da meditação, que para você meditar, para você ter os benefícios que a meditação traz, você precisa ficar lá sentado no chão com as pernas cruzadas por 1 hora,
né, sem pensar em nada, acender incenso, ter um lugar sem nenhum barulho onde você não vai ser interrompido. E o meu papel aqui hoje no Feliz com Você, o que me motiva é mostrar que não, que você, se você tiver 8 minutos, você vai conseguir meditar, que você pode sentar na cadeira, no sofá, você pode estar sentado no banco do trem, no banco do ônibus, do seu carro, você vai conseguir meditar. Bota o fone, coloca a meditação, a prática guiada, fecha os seus olhos e volta, né, para a sua essência. Não importa onde que você esteja. É na sua casa, no seu quarto, na sua sala, não importa. Se você tiver essa orientação, esse passo a passo, você vai conseguir. E talvez nas primeiras vezes a sua mente fique um pouco mais agitada, você se assuste até com a quantidade de pensamentos que você está tendo, mas isso é normal, o pensamento vai vir e ele vai, e outro pensamento vem e ele vai, e você vai tendo pequenos espaços, intervalos entre um pensamento e outro, e é isso que vai dando, vai permitindo que essa segunda camada da mente, que o Bruno falou, esteja ativa na sua vida. Você vai deixando, essa primeira camada que a gente alimenta tanto durante o nosso dia a dia, ela vai ficando de lado e essa segunda camada da mente vai entrando em ação nesses pequenos intervalos entre um pensamento e outro. Agora, Amanda, eu sei que tem muita gente na minha audiência que nem sabe que eu tenho livros canalizados espiritualmente, que nem sabe que eu tenho uma técnica de aprender enquanto dorme, nem sabe que eu amo meditar. Muitas pessoas acham que eu sou só o porra louca do YouTube, que fala um monte de coisa. Mas eu tenho o meu lado que quando eu faço assim, eu reconecto e eu vou viver meu lado espiritual que já me tirou de várias frias e que também, sem ser arrogante, já foi canal para muita informação que hoje eu consigo disponibilizar no mundo, graças a Deus, aos mentores espirituais e tudo mais. Eu sou muito, 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 muito grato por isso, porque uma das coisas que eu acredito que uma das maiores formas de egoísmo que o ser humano tem, Amanda, é ele não se permitir ser um canal. Porque às vezes a fonte quer falar com ele, você que está me vendo, para te ajudar a sua mãe. A fonte quer falar contigo para te mostrar que ajudar seu pai é simplesmente aceitar ele. A fonte quer te explicar qual é o melhor jeito de receber um aumento de salário. A fonte quer te explicar os anseios que você tem. Mas você só tem anseios, só tem raiva, medo, ódio, carência e não está aberto para receber. E aí, dentro dessa canalização, Amanda, eu não vou falar que seres que eu vi, mas eu vi vários seres de luz desenvolvendo tanto essa habilidade a ponto de que eles, na forma ativa, conseguiam cruzar o lado passivo e o ativo sem um atrapalhar o outro. Ou seja, acordados, despertos, grandes seres que precisaram aqui na Terra, conseguiam estar pensando, agindo, fazendo, mas com a passividade da segunda camada totalmente ali presente. E eu acredito que isso é um pouco dessa sensação que a gente experimenta de meditar todos os dias, em que a gente não é mais tão reativo. E quando a gente não é reativo, a gente enxerga uma cor no mundo que ela não tinha antes. O mundo que eu sonho é um mundo em que as pessoas têm autocontrole. E, Amanda, pelo amor de Deus, é muito remédio que essa turma toma. Se 95% das pessoas que estão numa fila de hospital querendo pegar receita médica ou procurando psiquiatra, se eles aprendessem a fazer meditação, essas depressões iam tudo embora, né, Amanda? Com certeza. Os meus alunos dos Infinities, nossa, tem um caso atrás do outro, né, de pessoas que tomavam. A Su tomou remédio para depressão por 16 anos, já tinha ido a mais de 50 médicos. Tá louco. Não sabia mais o que fazer. E quando ela começou a praticar meditação, começou a acalmar a mente, ela hoje não toma mais nenhum remédio. Tem a Eritânia, tem a Daniela Garcia, tem a Paola, são todas, né, pessoas que estavam presas nesses medicamentos para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, para insônia, e que nesse sistema tradicional não tinham uma saída. E quando elas começam, o simples fato de parar, fechar os olhos, colocar o fone, ouvir a prática, fez com que elas conseguissem ir diminuindo, e hoje não tomam mais nada. Aí, nesse caso, as práticas que elas fazem são práticas conduzidas. Tipo, você passa exercício e eles não precisam pensar ou eles têm que fazer sozinho. Porque não fazem nada. Tudo que eles precisam fazer, dá o play, né? Porra, aí é fácil.
eu, pelo menos, tive uma grande dificuldade no início, né? Quando eu comecei a meditar. Nossa, meditar sozinha, não sabia o que fazer, não sabia se estava fazendo certo. Será que isso é meditação? Será que não é? E não sabia o que pensar. Será que eu concentro na respiração? Será que agora eu concentro numa cor? Ficava meio perdidona. Então, para quem está começando, é só botar o fone, ouvir ali a minha instrução e pronto. Ô Amanda, deixa eu falar. Eu sei que já estamos passando do horário, eu preciso encerrar aqui, eu te agradecer muito. Agora, deixa eu te perguntar, se alguém quiser saber mais, o que pode fazer, o que você indica? Eu sei que você é parecida conosco aqui. Você não para, está sempre inventando moda, e eu não sei o que você está inventando nesse momento. É só para eu poder também te agradecer de uma forma que eu possa também retribuir, indicando a minha audiência para você. E para você que está sem me ver há uns tempos, eu quero dizer o seguinte, eu também gostaria que você começasse a seguir a Amanda, já que agora a gente vai ficar um pouco de tempo sem se ver, porque eu estou dando uma pensada na minha vida aí. Mas olha aqui, eu já fiz um vídeo desse aqui para lembrar de você. Então, Amanda, o que você tem para oferecer para esse povo aí que está no momento aí agora? Legal, Bruno. Olha só, eu vou ficar muito feliz de receber você que quer acalmar a mente, quer ativar a serenidade, dar espaço para essa segunda camada da sua mente entrar em ação, lá na jornada, receber você lá na jornada Meditar Transforma. Essa é uma jornada que nós organizamos aqui no Feliz com Você, 1 ou 2 vezes por ano, e lá você vai ter acesso a 3 aulas, e as aulas lá são teóricas, mas com muita prática. Toda aula você vai ter prática para você fazer, para você ver que realmente é possível. Vou te ajudar, vou te mostrar lá nessa jornada Amanda, que você consegue. E essa jornada já está disponível? A jornada ainda não, mas já tem um e-book disponível. Quando você se cadastra para a jornada, já tem um e-book disponível, onde você já ensino para você lá, e lá já tem um áudio. Lá no final do e-book tem um áudio já com uma prática para quem já quiser começar a praticar. Tá, e essa jornada é um curso pago, assim? Quanto é que custa? Essa jornada é 100% online e 100% gratuita, né? É um evento que a gente organiza aqui no Feliz com Você para mostrar que realmente é possível, porque eu quero ajudar você a ativar essa serenidade na sua vida também. Então, é só você cadastrar o seu e-mail, já vai lá, já pega esse e-book, já pega esse áudio que está disponível e já começa hoje, não deixa para amanhã, já começa agora que você está assistindo esse vídeo, começa, você já se motivou, tá aqui até agora. Não deixa para amanhã, vai lá, já baixa esse áudio, bota o fone de ouvido e já faz, ou já faz com a sua família mesmo. E depois você vai me acompanhando nessa jornada que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu fiz esse comentário bem de babaca, que eu sei que é de graça, tá, gente? Só falei para zoar, para enaltecer a qualidade de trabalho que ela faz. E você que é legado, você que é iniciado, você que é sua missão, que é fitoenergética, que é aluno, comenta aqui embaixo, fito 6, legado, fito 5, fito 4, T5, T4. Quanto mais a turma que tiver mais comentário aqui embaixo, eu vou pedir para a Amanda fazer uma aula especial para você, fechada, lá na nossa área de membros, se você que é aluno, tá bom? E eu tenho certeza que a Amanda vai fazer, porque ela não nega meus pedidos, eu abuso bastante dela. Amanda, obrigado por me receber nessa ligação maluca que eu fiz. E assim, putz, eu sei que às vezes eu abuso, eu sei, mas obrigado pela sua boa vontade. E eu queria te perguntar isso, queria trocar uma ideia com isso. A gente se conversa muito, viu, gente? Não só eu e a Amanda, a Patrícia, a Aline, a Andrelinho. Aí tem tanta gente que a gente conversa, fala de espiritualidade, Paulo Abreu. E tem muita gente. E a gente gosta de fazer isso e hoje nós decidimos gravar essa conversa. Beijo. Valeu, Amanda. Obrigado, viu? Beijo. Eu que agradeço. Muito legal estar aqui com vocês. Galera, cadastra aí no Jornada da Amanda. Isso daí acontece de 1 a 2 vezes no ano que eu sei. Eu não quero que você fique de fora. Depois você não pode dizer que você não sabe como é que funciona. Tá bom? E aproveita que esse dia vocês vão ficar sem o cabeção. Então, manda ver, vai em frente. Que nós estamos juntos. Acredito em você. Valeu!